Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quantos estão felizes com Jesus Cristo? Amém. Olha para quem está do teu lado, dê um sorriso, diga a essa pessoa: é a noite da sua bênção. É a noite que Deus marcou para abençoar a sua vida. Você não pode ficar de fora das bênçãos, em que Deus já preparou para que você saia daqui realmente edificado. Meus irmãos, esteja sentado nesse dia de hoje para estar aqui na congregação Filadélfia, até porque já fazia um tempo, que a gente não passava por aqui, quer dizer, nos cultos, mas fora dos cultos a gente sempre estamos aqui, no curso de casais, por exemplo, a gente está toda sexta-feira, quase, uma sim, uma não, sexta-feira aqui. E quando também não é, às vezes, culto, a gente sempre está passando aqui por perto, Mas hoje a gente tirou o culto para vir adorar a Deus, junto com os irmãos aqui, e também uma reflexão da palavra de Deus, para que Deus seja adorado, glorificado e exaltado, e a vida de todos os irmãos sejam edificada, Meus irmãos, algumas agendas nossas também, porque somos carentes da oração de toda a igreja, também a gente vai estar dando um relato, sobre o trabalho da obra de Deus, e a gente sabe que às vezes construção sempre cria um pequeno transtorno, mas lá na frente se arruma, lá na frente dá tudo certo, e nós vamos adorando o nome do Senhor, Temos a construção da igreja, mas tem igreja, irmãos, que estão precisando muito mais do que a nossa. A gente visitando o campo de Blumenau, a gente vê igrejas com necessidade ao extrema, muito mais do que a congregação Filadélfia, Mas quando essa parede praticamente está concluída, quando a cobertura foi estendida, que foi tirada essa parede do meio, com certeza será um tempo bem maior, será um tempo muito mais grande, e o projeto original ele cresce para frente ainda mais alguns metros, onde vai ser feita uma nova fachada, vai ser feito um tempo muito grande, Quem sabe nós poderemos ver essa obra, Se nós não ver, as crianças que louvaram aqui vão ver, mas aqui tem um futuro setor instalado aqui na congregação de Filadélfia, por conta do estacionamento, por conta do local, Então há uma ideia, do nosso pastor, um dia que ainda tornasse um setor, E a gente crê, porque a obra de Deus necessariamente precisa. Falando em construção, tem aqui também na lateral do nosso vizinho ali, tentamos fazer ali, juntamente com ele, um sistema de vedação, porque estava entrando água no terreno dele, e depois foi colocado um barro e a gente vê que acaba tendo algum transtorno ali, Mas no final aquele barro vai ser todo uniformizado, vai ser botado uma brita em cima, vai ficar como era antes, e nós, claro, com uma boa amizade com o nosso vizinho, Sempre tive essa visão. Nossos vizinhos, tanto de casa como da igreja, a gente sempre tratou muito bem, embora eu não estando lá na casa dele todo dia tomando café com ele, nem ele na minha, mas a gente sempre teve boas amizades com os nossos vizinhos. Vamos ver se essa semana a gente consegue dar uma mão também, e quem sabe, precisa de sol também, porque espalhar barro na chuva é espalhar lama, Então, mas criamos que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Meus irmãos, falando da obra de Deus, somos carentes das orações de toda a igreja aqui, porque a gente tem, claro, uma carga, confiada por Deus a nós, e nós adoramos a Deus por essa realidade. Então, nos ajude em oração, nos ajude, para que possamos concluir o projeto de Deus em nossa vida. Dia 31 agora, nós estamos saindo com uma caravana daqui até a cidade de Iraceminha. Irmãos, a sede de Iraceminha, pastor Antônio, muito amigo meu está lá, para vocês terem uma ideia, a sede lá é a metade da Filadélfia. Então, vocês terem uma ideia, a sede do campo é metade da Filadélfia, inclusive na quantidade de membros, no espaço físico e no sistema financeiro. Se nós temos o relato,
de dízimo da congregação Filadélfia é exatamente a metade, né, de Iraceminha é a metade daqui da Filadélfia. A gente olha lá no púlpito, o pastor Antônio me passando um relato, não tem obreiro em cima do púlpito, não tem obreiro para ajudar o pastor, é o pastor presidente sozinho lá. A gente vê aqui um celeiro, irmão, de pregador, de homem de Deus, né? Então, a gente está indo lá em Iraceminha, vamos ficar 2 dias lá, ajudando ele lá, e vai ser bênção de Deus, né? Falando também em viagem missionária, no dia 16 de maio, nós vamos estar saindo daqui de Blumenau, vamos até o Amazonas, e até chegar no Amazonas vai tranquilo, né? Uma aeronave boa e tal. Mas o problema, irmãos, é quando nós chegarmos no Amazonas. Veja bem, depois que nós estivermos no Amazonas, nós vamos entrar com destino a uma cidade por nome Tabatinga. Essa cidade por nome Tabatinga, pode pesquisar ali depois, quem quiser ali, dá 1.150 quilômetros pela selva amazônica. Então vai ser um desafio muito grande, porque precisamos de passar pela Polícia Federal, já estamos em contato, precisamos passar pela FUNAI, pelos caciques que estão ali, e são 1.150 quilômetros voando a selva amazônica numa aeronave que não tem alternativa. Se der um problema lá, nós vamos subir, que foi cantado aqui agora, nós vamos subir. Então nós vamos subir, né, irmão? Mas a aeronave vai descer no meio do mato. Já no contrato que você faz, já está escrito que ela sai de Manaus, não tem aonde reabastecer, precisa voar esse 1.150 quilômetros, e quando chega em Tabatinga, o aeroporto pequenininho ali, é obrigado a descer ali, com chuva, sem chuva, é obrigado a pousar em Tabatinga, né? Porque não tem mais combustível para lugar nenhum, já está acabando o combustível ali. Nós temos esse desafio porque lá foi construída uma igreja há mais de 20 anos atrás, na época do saudoso pastor Cisino, e depois essa igreja ficou abandonada e esse povo está abandonado lá. Não tem estrada para chegar, né? Então de Tabatinga, quando a gente pega barco, vamos subir no rio, né? De barco, praticamente 2 dias, 2 noites de barco, para poder chegar nesse local desse povoado onde a gente está indo lá. E precisamos das orações de toda a igreja, porque realmente são um desafio grandes, né? E só por oração. Eu tenho um áudio do pastor ali que ele me enviou. Ele falou: Carlos, você faz uma campanha de oração aí, porque a coisa aqui não é mamão com açúcar, não, né? Realmente é complicado. Mas Deus é bom, confiamos no poder de Deus, né? Falando de viagem ainda também, dia 20 de setembro, nós temos uma viagem para Araguatins, Xambioá, Palmas. A gente vai bem, né, até um determinado lugar, depois ali a gente freta um carro, aluga um carro. A gente tem 2.000 quilômetros dentro do estado do Pará, onde não tem igreja, onde a palavra de Deus não chegou ainda, onde lugares que realmente é sofrido, realmente é muito complicado lá, né? E quando falamos em obra missionária, sempre há uma pergunta, né? Pastor, a gente investe em obra missionária à distante, né? Mas e aqui? Irmãos, Blumenau é muito fácil de evangelizar. Pra você ter uma ideia, hoje a Igreja Assembleia de Deus está com 99 igrejas dentro de Blumenau. Só a Igreja Assembleia de Deus, 99. E o censo vai dizer que tem mais 145 igrejas de outro ministério. Então, se você pegar 145 igrejas com mais 99, são 244 igrejas dentro do campo de Blumenau. É muito evangelizado, né? Você chega numa cidade dessa que nós vamos, não tem nada, não existe igreja, né? Você chega lá, você vai falar de Jesus, tem pessoas que nem sabem literalmente o que é Jesus. Então, Blumenau hoje é muito evangelizado, mas também nós se ocupamos bastante na obra de Deus também em Blumenau, né? Essa semana, falar só dessa semana, que se fosse falar do mês todo aí, nós ficaríamos 2 noites aqui, né? Essa semana nós tivemos sábado agora ontem, né? Ontem a gente teve aqui no morro do seu Arthur, né? Seu Arthur, é isso, é? É Arthur, o seu Arthur lá, né?
Morro do Arthur. A gente teve ali com alguns obreiros nossos também lá do Jordão, e também alguns irmãos daqui também, se encontrando, a gente subiu. E o carro não vai lá não, irmãos. Lá você tem que subir na canela, né? Aí agora, irmão, veja bem uma coisa, nós temos que orar mais pelos nossos obreiros, tá? Eu vou relatar para você aqui, para vocês todos saberem. Vamos orar mais para os nossos obreiros, porque teve uns obreiros, não, pastor, eu vou junto, eu quero acompanhar, pastor, eu sou meu apaixonado por missão, sou apaixonado por evangelismo, né? Aí chegou uma irmã e falou para mim, meu pastor, que dó do senhor, nessa idade, o senhor ir lá, tá? Que idade, irmão? Cara, eu sou jovem, sou criança de tudo. Meu Deus, o senhor vai lá no Morro do Arthur, pastor, o senhor vai, eu tô com dó do senhor, que dó, irmão, para. Aí saindo lá, eu tinha que levar uma cesta básica, né? E aí o carro não subiu, claro, não vai, vamos levar a cesta básica nas costinhas, né? Cada um pegou ali a sua parte e vamos subindo. Eu considerado o velho da equipe, né? Quando eu olhei para trás, os obreiros foram ficando. Foi ficando, começaram a suar frio, um procurou uma toalha para se secar, entendeu? E eu que era um velhinho, irmão, fui, graças a Deus, fui tranquilo, né? E os obreiros aí, o preparo físico deles estão fraquinhos. Tem que orar pelo preparo físico dos obreiros, irmãos, para eles, né, se preparar aí. E a obra missionária precisa. A obra missionária precisa, entende? Então, irmãos, a gente tem um amor muito grande pela obra missionária e a gente precisa realmente das orações da igreja. Falando da semana passada, para você, como a gente também vai longe, mas também vamos perto também, né? Semana passada eu, num momento assim de oração, num momento de santificação a Deus, eu tive um sentimento dirigido pelo Espírito Santo de Deus de visitar um padre. Aí entrei em contato com ele, com contato ali e tal, consegui falar com ele. Falei para ele, eu quero visitar o senhor. Ele falou, aonde? Eu falei, onde o senhor estiver. Ele falou, não, eu rezo missa e fico na igreja, casa pastoral do lado. Então tá, então eu posso ir? Pode, mas ele não sabia quem eu era, né? Marquei a hora com ele, peguei uma Bíblia dessa, que depois você vai ganhar aqui também. Peguei uma Bíblia dessa, coloquei no pacotinho de presente e fui lá. Quando eu cheguei lá, Padre Lauro me encontrou, ele falou para mim, mas você parece que é médico? O que você é? Eu falei, não, eu sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quando eu falei assim, ele sentou. Eu estava em pé, ele sentou, ele falou, não, mas você é pastor? Eu falei, sou, minha credencial está aqui, pastor da Convenção do Estado de Santa Catarina, sudoeste do Paraná. Ele branqueou, vermelhou, ele falou para mim, olha, eu tenho 30 anos de padre. Em 30 anos de padre, nunca eu tive a visita de um pastor na minha casa. Eu falei, pois é. Então hoje foi o primeiro dia, sempre tem o primeiro, né? Irmão, você não imagina a alegria desse padre me receber na casa dele, me mostrou a igreja dele toda, mostrou todo o carro que tinha ali. Ele não sabia o que fazia para tentar me agradar, porque ele estava... Passei uma tarde com ele lá. Falei para ele que Jesus ama ele, levei um presente para ele, né? E depois ele falou para mim, onde é que é a sua capela? Eu falei, rapaz, lá mas não tem capela não, lá tem igreja que adora o nome do Senhor Jesus. Ele falou, se você me convidar, eu vou lá na sua capela lá. E eu falei, vou convidar sim, vou elaborar uma carta e vou trazer aqui para o senhor. Ele falou, eu vou te convidar para você vir pregar na missa, você vem? Eu falei, venho, marca aí que eu vou lá, é só o senhor marcar o dia que eu puder, eu venho passar a missa para o senhor aqui, ele quer que eu vou pregar lá. Então quer dizer, irmãos, olha, a obra missionária, ela precisa. A obra missionária, Deus conta comigo, Deus conta com você, nesse momento de adoração aqui sim, mas Deus conta conosco também fora daqui, né? Na semana passada também visitei o Dr. Roberto, fui no gabinete dele, orar por ele, né? Também levei uma Bíblia de presente para ele. Tive no gabinete do Dr. Wagner também, visitando ele, orando com ele lá. Isso é o que? Isso é a obra missionária, querido.
E Deus precisa, Deus nos chamou. A gente olha, né, para esses obreiros, assim, pelos irmãos, as irmãs, coisa linda. Mas daqui, irmãos, tem tanta força daqui, tanta sabedoria, juntando tudo que está aqui dentro aqui. A sabedoria de todos aqui é muito grande para que nós possamos fazer a obra do Senhor Jesus. Nos ajude em oração. Quando você dobrar teu joelho lá, você não vai ver nós por aqui, quem sabe, mas nós estamos ocupados na obra de Deus, sempre em algum lugar. Esse dia até acho que foi o Marlon aqui, né, falou comigo, pastor, eu estive lá no Jordão umas 4 vezes, todas as vezes que eu chego lá, o senhor está trabalhando, né? Mas irmãos, a verdade é essa, estamos ali ocupados, né? Às vezes o carro está na garagem, mas a gente está no gabinete, contato, ligando, orando até pelo telefone, fazendo programação, fazendo relatório. A gente, graças a Deus, tem uma vida bastante ocupada na obra de Deus e somos felizes por esta realidade. E contamos sim com a oração de todos, e que Deus nos dê bastante força para que nós possamos continuar e dar continuidade à obra do Senhor Jesus. Meus queridos, quero deixar aqui uma meditação da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, uma palavra muito conhecida, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Coloque-se de pé nesse momento. Nós temos uma programação a ser seguida aqui. Aí depois tem a Santa Ceia e tem a Bíblia, né? Mas eu quero ver se eu consigo ainda, antes, quem sabe, de terminar, voltar, porque hoje nós estamos concluindo a segunda parcela daquela oferta da obra missionária. E nós precisamos de ter uma reunião ainda hoje ali para concluir essa segunda parcela. Eu quero convidar você a quebrar um pouco o protocolo, porque geralmente é só no final do culto que nós vamos dizer o tema, né? Vamos dizer ele no início agora aqui da mensagem. Eu vou contar até 1, 2, 3. Quando eu falar 3, eu vou dizer todos. E você vai dizer, chamados para servir, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Todos chamados para servir. Amém. Temos pedido uma sequência de mensagem a Deus, o Espírito Santo de Deus falando em servir. Eu vi o pastor Edson falando aqui da lição, né, de servir, que realmente é muito bom. Nós precisamos de ter um discernimento do que é servir. Eu preciso de saber se eu estou servindo o Evangelho, se eu estou servindo Jesus Cristo, ou eu estou servindo religião. Eu tenho que saber se eu estou sendo religioso ou adorador. Eu preciso de ter esse discernimento se eu estou servindo religião e sendo religioso, ou se eu estou servindo o Evangelho e seguindo a Jesus Cristo. E essa sequência de mensagem que temos pedido a Deus, eu encontro nesse texto um personagem que decidiu servir a Jesus. Ele tomou uma decisão, ele disse, não, eu vou seguir a Jesus, eu vou servir a Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 10. Com calma, eu quero deixar essa meditação da palavra de Deus e quero também, claro, orar com todos, né? Marcos, capítulo de número 10. Quando você chegou no capítulo de número 10, você vai encontrar o versículo de número 46, que é um grande milagre que aconteceu na vida deste homem Bartimeu, né? Todos encontraram, amém? Amém. Vamos ler com bastante calma, bastante carinho, com bastante amor, prestando bem atenção no que o texto está relatando. A tradução da minha Bíblia diz o seguinte, Marcos 10, 46. E foram para Jericó. Quando saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno,
pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Parou Jesus e disse: Chama-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se um salto e foi ter com Jesus. Versículo 21, presta bem atenção. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Amém, igreja? Senta adorando o nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar esse texto dentro de algum ensinamento, dentro de alguma revelação espiritual também, para que todos nós possamos entender, possamos compreender o que é servir e como servir. Mas que para nós poder servir, para tomar essa decisão, realmente precisou de acontecer na vida de Bartimeu alguma coisa que precisa acontecer na minha e na tua vida também. Quando nós lemos o texto de Marcos, ele é escrito em grego. Literalmente a Bíblia, ela é por si próprio, por sua vez, ela é escrita em hebraico, aramaico e grego. E se nós for ler os outros evangelhos ali de Mateus, Marcos ou Lucas, claro, só o de Marcos que é escrito em grego. Então nós vamos entender e vamos compreender que Marcos usa a expressão grega para trazer o relato de Bartimeu. Você só vai encontrar Marcos falando dessa forma porque ele usa, claro, o grego. Aqui a transliterada desse cego Bartimeu, quando ele vai dizer, quando Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Ele vai dizer: Mestre, que eu torne. Ele está dizendo: eu tenho que tornar. Quando você literalmente está dizendo que você tem que tornar alguma coisa, você precisa recuperar alguma coisa. Eu preciso de voltar, eu preciso de tornar, eu preciso tornar a recuperar o meu carro, tornar a recuperar a minha casa, tornar a recuperar a minha moto. É algo que você já teve e depois você perdeu. Então, o Bartimeu estava dizendo para Jesus: olha, eu preciso de voltar. Então é alguma coisa que eu tinha antes, mas agora eu não tenho. Então ele está dizendo para Jesus: eu quero voltar, eu preciso de voltar. E aí nós vamos ver, você pegando do hebraico e o grego, você traduzindo, é a ina e da próprio. Você vai perguntar: o que é ina e da próprio? Pega no grego que você vai entender o que é. É o poder da tradução, simplesmente como: eu preciso de recuperar o que eu perdi. Era o que Bartimeu estava dizendo para Jesus: eu preciso de recuperar o que eu perdi. Então surge, claro, se alguma pergunta, né? Quando Bartimeu está dizendo recuperar as minhas vistas, ele está dizendo: eu quero voltar, eu quero recuperar, eu preciso ter de volta a minha vista. Era tudo que ele precisava, era tudo que ele necessitava. Mas a pergunta
que muitas das vezes não se cala é o que aconteceu com Bartimeu, que ele perdeu a sua vista. Nós só vamos entender o texto e nós só vamos entender o que Bartimeu precisava se literalmente nós estudarmos e termos a certeza que ele tinha perdido a vista dele, ele precisa recuperar, mas o porquê que ele perdeu as vistas? Qual foi o motivo que ele perde as suas vistas? Às vezes, já vi quantas vezes pessoas, ele perde o carro por condições de situação financeira, depois com o tempo recupera, vai lá, paga as prestações, deixa tudo certinho, recupera, traz de volta. Ele está recuperando algo que ele perdeu. Às vezes a moto, não conseguiu pagar, não conseguiu quitar, depois de um tempo você vai lá, paga, você recupera, você traz. A sua casa, daí você pagou a prestação, o teu terreno pagou, recuperou. Era tudo que Bartimeu precisava, era de uma recuperação. Ele precisava de voltar, ele precisava de recuperar aquilo que um dia ele tinha. Mas o que foi que aconteceu com Bartimeu, que ele acaba perdendo aquilo que era de tão precioso? Porém, depois de um longo estudo, depois de um grande tempo buscando de Deus, e não foi fácil, porque você só vai encontrar algumas realidades, você só vai ter certeza daquilo que você quer saber depois de um longo tempo. Então, eu trago aqui um tema para esta mensagem, chamado para servir. Nós só vamos servir quando nós recuperar alguma coisa que nós deixou para trás. Até o final você vai entender e você vai ver que você precisa de uma recuperação. Você precisa recuperar alguma coisa que lá no passado, você, quem sabe, acabou ao longo do tempo e deixando. Mas eu vim essa noite profetizar na tua vida que é uma noite diferente, é uma palavra do céu, em que você vai recuperar alguma coisa para que você realmente continue servindo ao Senhor. Porém, o início de toda essa história, nós já entendemos que Bartimeu precisa recuperar alguma coisa que ele perdeu, o porquê que ele perdeu. O texto vai dizer que Bartimeu era filho de Timeu. Aí agora nós vamos ver, quando você pega a original e você vai estudar todo o perfil hebraico, aramaico e grego, você vai chegar nesse texto, mas você, claro, precisa estudar muito para você entender, compreender que Bartimeu, filho de Timeu, e quem era Timeu? A história toda vai se iniciar por Timeu. Timeu, ele trabalhava, ele era como se fosse, quem sabe, um administrador público. Era um homem que tinha os seus cargos públicos e que ele estava sempre lidando com a política, sempre lidando com pessoas, quem sabe, até ali importante. Mas de repente Timeu, ele se levanta contra o Império Romano, ou seja, ele estava trabalhando para o governo, ele tinha uma grande quantidade de pessoas que estavam sob o seu cuidado, mas ele agora torna-se contra o governo, e com esse motivo dele ser contra o governo também foi contra ele. De repente ele acaba perdendo esta sentença, porque o governo era muito mais forte do que ele. Aí manda-se chamar ele, e chega para ele, e a sentença de Timeu agora é a morte. Ele precisa de morrer para pagar aquele erro que ele fez contra o Império Romano. Porém, a sentença de morte para ele foi inevitável, mas para a sua família, para os seus filhos, também tinha uma sentença. A sentença vai aparecer, ela vai chegar até Bartimeu. Quando chega em Bartimeu, o juiz, claro, da época vai dizer: não, vaza os 2 olhos dele, que ele não pode mais agora enxergar. Daqui para frente ele não pode mais permanecer nesta família, porque esta família se levanta contra o governo, e quem tem as autoridades maior é o governo. Bartimeu perde as suas 2 vistas. Eu faço uma pergunta para você: que culpa que ele teve do seu pai se levantar contra toda a corte do governo, mas ele foi atingido? Eu preciso dizer para você que muitas das vezes
Nós somos atingidos por questões que não temos culpa. Muitas das vezes somos atingidos por questões que não dependem de nós, mas foi por conta de uma outra realidade. Quem sabe a sua vida hoje poderia ser diferente se algumas pessoas ligadas a você tivessem tomado uma atitude, tivessem tomado um rumo, quem sabe, diferenciado. Você poderia ser diferente se a situação financeira tua, lá atrás, que não dependeu de você, tivesse tido uma nova administração. E quem sabe hoje você tem sido atingido por uma questão que não dependia de você. E nós vamos ver que agora Bartimeu, ele está cego. E este relato, ele leva, e você vai ver que no texto que nós lemos, Bartimeu lançou de si uma capa. Presta atenção na história da capa. Quando Bartimeu agora, ele torna-se cego, e ele não tem mais contato, a corte envia para ele uma capa. Essa capa era escrito nas costas o motivo da sua cegueira. Quando aquela capa se terminava, que se esgotava, que se desgastava, ele levava aquela, pegava uma outra capa. Essa capa tem e tinha, claro, uns bolsões, porque na cultura judaica alguma coisa até hoje permanece. Existiam uns bolsões muito grandes, porque na sua cegueira ele pedia ajuda para o Afonso. O Afonso ia lá, pegava um pão, dava para ele, ele comia aquele pão, tomava aquele óleozinho de água. Não tinha onde guardar, ele guardava dentro daqueles bolsões da capa, que era por dentro, por fora. Então ele estava andando, estava caminhando, ele estava por ali, mas aqueles bolsões serviam para a ajuda dele. E de repente, às vezes essa capa também, ela quer nos afundar. Às vezes essa capa, ela quer estar próximo de nós. Às vezes essa capa parece que quer nos revestir, nós também. E aqueles bolsos também, passando para o lado espiritual aqui, às vezes usamos uma capa com um bolso muito grande, armazenamos algumas coisas naquele bolso, armazenamos a mágoa, armazenamos a ira, armazenamos o ódio, armazenamos a incredulidade, armazenamos tanta coisa dentro dessa capa, que o peso dela torna-se tanto, que nós perdemos a força de caminhar nos caminhos de Jesus. Mas eu vim te trazer uma boa notícia. Eu vim te dizer que Jesus está aqui para recuperar aquilo que se havia perdido, aquilo que o inimigo de nossas almas tentou nos tirar. Quando Bartimeu, ele está sentado à beira do caminho, que é o que o texto diz, e o texto também diz que Jesus sai de Jericó, e uma grande multidão está seguindo Jesus. Uma grande multidão está indo acompanhar Jesus. Porque eu creio que Jesus, aonde ele passava, realmente a multidão era grande, porque todos queriam chegar, todos queriam estar próximo, perto de Jesus, porque os sinais convidavam as pessoas a estar perto de Jesus. E Jesus agora, com uma grande multidão, seguindo-se aquele caminho, andando por aquele caminho. Agora há alguma pergunta aqui, em toda essa multidão, será que era um povo calado? Será que era um povo quietinho? Não, o crente fala, o crente conversa, o crente conta testemunho, o crente fala que o culto foi bom, o crente vai dizer, não, o ciclo de oração cantou, foi uma glória, a irmã veio louvar, foi uma glória, aquele velho da cabeça branca pegou, também foi meio pesado, mas foi bom também. O crente
Não, o crente conta, o crente conversa, o crente se alegra na presença de Deus. Aleluia! O crente amanhã, o crente, né? É o crente que serve, né? Não é aquele que serve, né? É tem prazer de chegar com o Antônio, Mano Antônio do céu, olha, aquelas crianças cantaram ali, mas pensa na glória que foi. Mão do céu, mas pensa que culto abençoado. Olha, os meninos tocaram ali, foi uma glória. O crente é assim, irmão, é avivado. O crente é abençoado. Você pode levantar sua mão do céu e dizer: Deus, eu faço parte dessa turma. Aleluia. E de repente, Jesus, com toda aquela multidão, andando, caminhando, mas aqui eu descobri muita coisa da vida de Bartimeu, porque eu fiquei pensando, eu falei, como que Bartimeu descobriu que no meio daquela multidão estava Jesus? Existe uma prova bíblica que eu provo para você. Como que Bartimeu descobre que Jesus está no meio daquela multidão? E por que ele descobre que Jesus está no meio da multidão? Primeiro, Bartimeu estudou toda a Bíblia. Ele tinha prazer de estudar os pergaminhos, porque não era papel, era pergaminho. Ele tinha prazer de ir até a casa do sacerdote e perguntar para o sacerdote o que era que o profeta Isaías havia escrito lá no seu livro, que ele dizia que seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele tinha prazer de ler os salmos e saber que ali tinha uma profecia, que viria um que traria milagre, que traria salvação, que traria bênção para toda a humanidade na terra. Aleluia. Descobri que Bartimeu estudava a Bíblia. Nós precisamos, irmão, de ter conhecimento. Precisamos de estudar a Bíblia. Precisamos de saber esse bombardeio que está acontecendo nas redes sociais. Pessoas falando de pastor, falando de padre, falando de dízimo, falando de dinheiro, falando de construção da igreja. Não tenha conhecimento na verdadeira palavra. Quando nós conhecemos a palavra, quando temos conhecimento, nós tomamos decisões certas. E quando nós conhecemos Jesus, nós sabemos que é Jesus que está falando conosco, porque somos dependentes dele. Aleluia. Bartimeu, ele estudava a Bíblia. Bartimeu sabia que Jesus viria. Então ele sabia que Jesus ia vir. Mas agora, pastor Ed, ele precisa descobrir como é que Jesus está no meio daquela multidão. Porque se ele fala: Jesus, tenha misericórdia de mim, tinha mais pessoas com o nome de Jesus. Não era só um. Ele sabia que viria nos finais do tempo, e eles acreditavam que ali já seria o final do tempo, que viriam os falsos profetas. Ele precisava de saber se quem estava na multidão era o Jesus verdadeiro, o Jesus que cura, o Jesus que batiza, o Jesus que salva, o Jesus que nos leva para o céu. Ele precisava de ter essa certeza. O que ele faz? Ele sabia que o Jesus que cura, que o Jesus que salva, que batiza, viria da linhagem de Davi. Então o grito dele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. Eu faço uma conjectura aqui agora, que ele está cego e não está enxergando. Ele vai pensar: não, se for Jesus verdadeiro, aquele que eu estudei, eu vou chamar ele, ele vai me ouvir. Mas se for um falso profeta, que é o que tem muitos por ali, bombardeando as redes sociais, falando um monte de asneira, e é por isso que veio uma providência do céu, quantas Bíblias de estudo para você poder estudar, e você ter certeza do que você vai ouvir. Ele vai dizer: eu vou chamar ele pelo nome dele. Meu Deus. Se for ele,
Ele vai me ouvir. Ele tinha certeza. Glória a Deus. Ele tinha certeza absoluta que se ali fosse o Jesus nosso, ele ia ouvir. E ele começa no meio daquela multidão, sem enxergar, mas sabendo que poderia ser a sua chance, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Simplesmente ele poderia dizer: Jesus, tenha misericórdia de mim. Mas ele sabia que o Jesus vivo viria da linhagem de Davi, então ele tinha que ter essa certeza. E é por isso que ele vai dizer: Jesus, filho de Davi. E no meio daquela multidão, no meio daquela festa toda, aquele povo todo adorando, glorificando, eu vejo aqui, né, eu estou pregando, os meninos estão cantando aqui, porque aqui é o Jesus vivo, querido. Nós estamos aqui, você está dando glória, é o Jesus vivo que aqui está. Você está aqui, está ouvindo a palavra, é Jesus vivo que aqui está. Você está aqui, está adorando a Deus, é o Jesus vivo que aqui está. Aleluia. E no meio de toda aquela conversa, isso aqui é muito lindo para você dar glória para o resto da tua vida. No meio de toda aquela multidão, no meio de todo aqueles testemunhos contados, no meio de todo mundo louvando e adorando ali ao próprio Jesus, ele está andando, de repente o texto diz que Jesus parou. Aleluia. Jesus para aqui agora. Quando Jesus para, eu faço a minha conjectura, eu penso do meu jeito, você pode pensar do teu, mas eu penso assim, que Jesus para, um contando testemunho daqui, o outro louvando ali, o outro falando que foi curado lá, o outro dizendo: não, mas o meu pai foi curado, mas a minha mãe foi curada, a minha família toda foi salva, não, mas esse daqui é o mestre que vai nos levar para o céu. Em toda aquela conversa, em tudo aquilo dali, Jesus para, fica pensando, fica analisando, fica escutando, e eu creio que Jesus disse: olha, no meio de toda essa multidão tem um que me conhece. No meio de toda essa multidão, alguém está me chamando da linhagem de Davi, sabe quem eu sou. Quando você entender que essa mensagem é para você também, você vai levantar sua mão para o céu, você vai dizer: Jesus, filho de Davi, eu também estou aqui. Aleluia. Isso aqui é muito lindo. No meio de tudo aquilo, irmão Adori, Jesus para, Jesus fica ouvindo. Tem um que me conhece, tem um que me adora, tem um que sabe quem eu sou, tem um que sabe da onde eu viria, tem um que sabe que eu vinha lá da linhagem de Davi. Este um eu preciso ter contato com ele, este que me adora com a alma, este que me adora com o coração, este que me adora porque é o verdadeiro adorador. E Jesus vai provar isso dizendo para aquela mulher: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aonde tem um adorador, Jesus sabe que ele está ali e ele está adorando o seu santo nome. Aleluia. Jesus para, e Jesus nunca foi com pressa. Eu já estudei a Bíblia toda e os evangelhos, eu não encontro nenhum texto dizendo que Jesus estava com pressa. O único lugarzinho que ele vai dizer: olha, me convence rápido, lá quando ele fala com Timeu. Mas Jesus sempre foi calmo. A Bíblia diz que ele despedia a multidão, terminava aquele culto na beira-rio, fazia as multiplicações do pão e peixe, pregava todo mundo, e a Bíblia diz que ele despedia. Eu creio que o despedir de Jesus era pegar na mão de cada um, era abençoar cada um, Anderson, era ir dizendo: olha, vai em paz, a tua fé está te levando, a tua fé está te carregando, a tua fé está fazendo você ter força. Então esse era o despedir de Jesus.
Aí Jesus para no meio de toda aquela multidão e fica pensando, e uma voz lá no fundo, e a Bíblia diz que ele estava sentado. E quando você está sentado e alguém está em perto de você, a nossa voz ela vai por onda sonora, mas quem está em pé abafa a voz daquele que estava sentado. E a Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho, e Jesus está lá a uma certa distância, mas há uma ligação do Espírito Santo de Deus, porque ele está sentado aqui, Jesus está em pé lá, há uma grande multidão no meio. A voz dele não alcançava Jesus, mas o Espírito Santo diz: esse daqui está te adorando, esse daqui está te glorificando, esse daqui está te exaltando, esse daqui precisa de você, esta igreja precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, nós precisamos de Jesus. Aleluia. E o que é impactante, que enquanto ele gritava, isso acontece, já aconteceu comigo, com você, enquanto ele está gritando, está falando alto, alguém chega: cala, rapaz, fica quieto, para aí. Onde é que você vai com essas pregações? O seu pastoreio acaba logo, para com isso aqui. Fica quietinho aí, porque não, para. Você tocando, para, não, alguém vai dizer. Não, fica quietinho aí, porque você não vai a lugar nenhum com tudo isso dali. Alguém chega para ele e manda ele se calar, alguém manda ele parar, alguém vai chegar para você: o que adianta ser lá no culto todo dia? O que adianta ser na terça-feira, que adianta na quinta-feira, o que adianta ir no domingo, o que adianta você levar teu dízimo, o que adianta você estudar, o que adianta isso, o que adianta aquilo? E você vai dizer: eu confio no meu Jesus, porque eu vim para adorar a ele. Enquanto alguém estava mandando ele se calar, eu vou dizer por você por que eu sou gritão. Eu nunca mudei. Quando eu era jovem, sou até hoje. Mas quando eu era mais novo, no tempo daquela fita, quem conheceu aquela fita? Eu botava num aparelhozinho, ficava em cima de um botão, e aquilo ficava e não ia. Aí depois você tirava: não, mas engoliu a fita, bota a fita aqui, bota de novo, não, mas está faltando pilha no aparelho, não, troca a pilha, bota lá, não vai, entendeu? Eu tenho fita daquela gravata das minhas mensagens, 30 anos atrás, 35, mais de 40 anos atrás. E esses tempos eu arrumei um aparelho lá, tá bem sofridinho. Eu botei aquela fita, vamos ver se vai. E como é que foi? Como é que funcionou, abençoadinho? E rapaz, e eu estava olhando assim, eu pensando: meu Deus, eu pregava gritando mesmo. Alguém vai dizer: para que gritar tanto? Para que gritar? Leia o texto, Bartimeu, o que você vai entender por que grita? Você vai entender por que eu sou gritão. Eu tenho base bíblica aqui dizendo: eu grito mesmo, o meu Jesus eu grito mesmo, eu grito mesmo. A verdade é essa. Enquanto alguém mandava ele parar, a Bíblia está dizendo que ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus para: ai, é o meu filho, ai, é o meu filho. Esse daí sabe quem eu sou, esse conhece a minha história. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Não, é ele, é a minha ovelhinha que está lá. Eu preciso de chegar até ela. Eita Deus. Jesus para. Fique em pé aqui, meu filho, agora. Você faz o papel que não é você. Está com a gravata bonita, tá? Nunca tive uma dessa, mas... Faz o papel daquele que manda o outro calar, entendeu? Então vem até aqui mais perto de mim aqui. Agora, aquele rapaz ali está gritando uma barbaridade. Vai lá e quando ele fica quieto, fala para ele: fica quieto, rapaz. Não fala bravo, fica bravo, né? Manda ele lá. Fique quieto aí, isso. Diz para ele que as mensagens dele, as pregações dele não vão a lugar nenhum. Volta aqui agora. Aquele mesmo que mandou o Bartimeu se calar, Jesus olha para ele e fala assim: ó, vai lá, chama ele, fala para ele vir aqui. Não, vai lá, chama ele lá. Isso. Tá lá. Aí ele vai dizer para ele: olha, o mestre mandou te chamar. Aquele mesmo que mandou se calar
Agora ele precisa chegar lá e dizer: olha, e não é que o teu grito deu certo, e não é que a tua palavra deu certo, não é que o teu casamento deu certo, não é que o teu ministério deu certo, não é que a tua mensagem deu certo, não é que a tua palavra deu certo, não é que esse negócio de crente deu certo mesmo. Fala, Jesus, glória. E não é mesmo, rapaz. Eu estava incrédulo, eu estava olhando para você, achando que Deus Cristo nada aconteceria. Mas aquele que está indo lá, aquele que é o mestre, aquele que recebe a adoração, ele ouviu você falar, agora ele está te chamando, agora ele quer ter um particular com você. Você pode levar a mão para o céu. Você pode dizer que você depende de Jesus, que você precisa de Jesus. Agora, a certeza e a fé de Bartimeu foi tão grande, mas foi tão grande, a certeza dele era tanta, a convicção dele era tanta, que ele tinha certeza absoluta que quem estava ali era o Jesus que cura, o Jesus que salva, o Jesus que batiza, porque ele tinha princípio para toda aquela realidade. Ele estava chamando Jesus daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus veio para fazer. Aleluia, aleluia, glória. Eu preciso dizer para você que você não faz ideia do líquido mais caro que existe no universo. Em um dos meus cursos, quando eu cheguei nessa matéria, eu pensava que era o ouro, eu pensava que era prata, eu pensava que era tanta coisa. Mas quando eu fui concluir essa matéria, eu fui descobrir que a lágrima, é o líquido mais caro que existe no universo. Eu te provo na Bíblia que uma lágrima tua lá dentro do banheiro, debaixo de toda aquela água, essa lágrima não se perde, ela está na Bíblia. Quando você está dentro do banheiro, você está dizendo: ninguém está me vendo, eu estou fechado aqui, as portas estão fechadas, eu estou me lagrimejando para ti, Senhor. Essas lágrimas se perdem. Ali está o Espírito Santo de Deus colhendo a tua lágrima, levando até o trono da graça, entregando para o Pai, porque Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E Jesus vai dizer, vai mostrar, vai colocar para mim, e Jesus vai estar ali mostrando, ligando aos céus, e Deus vai olhar, vai dizer: mas o meu filho pecou de novo, mas a minha filha pecou, minha filha errou, meu filho errou. Jesus vai olhar para o Pai que está ali, está sentado diante dos pais, vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que fizeram. É a tua lágrima de adoração que vai te levar a você chegar até o trono do céu. Maravilha, Deus. Bartimeu tinha certeza absoluta que ele estava diante do Jesus que cura. Por quê? Está no texto, e o texto prova para nós. Porque se Bartimeu tivesse chegado, Jesus feito um milagre e ele tirado a capa, ele estava com dúvida. Quando aquele rapaz chega para Bartimeu, você é o Bartimeu. Está com a gravata bonita, né? Meu Deus. Olha, esse negócio de você gritar aí deu certo. Esse negócio de você pregar aqui, pregar ali, pregar lá, pregar para 2, pregar para 5, pregar para 100, pregar para 1000, funcionou. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Agora você vem aqui, que o mestre quer falar contigo. Bartimeu levanta. Quando Bartimeu levanta, o texto prova isso. Senta mais uma vez. Se você não adorar a Deus aqui, eu prego lá no começo de novo. Quando Bartimeu levanta, o texto está dizendo, antes dele chegar em Jesus. Você lembra da história da capa? Que ele ganhou uma capa para poder carregar alimento, porque ele ia permanecer cego para o resto da sua vida.
ele levanta, e a Bíblia diz que ele dá um salto. É por isso que eu pulo, você vai ver. Eu sou pulão, eu sou mitão. Sou. Aleluia. Ai, credo, pastor, vai fazer isso? Não é nada. Ele levanta, ele dá um salto, e Afonso, ele pega aquela capa. Ele não estava enxergando ainda, mas ele pôde apalpar em sua mão, e ele disse para aquela capa: eu com dura assim, capa da minha maldição, até hoje você me acompanhou, mas quem está aqui é o meu Jesus. Quem está aqui é o meu Jesus que já está me curando. E a Bíblia diz que ele joga aquela capa. Ele estava dizendo: eu estou livre dessa maldição, eu estou livre dessa perseguição, eu estou livre daquilo que me impedia de eu seguir o meu Jesus. Eu estou livre daquilo que impedia eu de pregar a palavra de Deus. Eu estou livre daquilo que impedia eu de ser um servidor de Jesus Cristo. Aleluia. Ele joga aquela capa. Aleluia. Aí quando ele joga a capa, ele chega próximo de Jesus. Você acha que Jesus não sabia que ele era cego? Se Jesus sabia que ele era um adorador? Você acha que Jesus não sabe o que você está precisando? Você acha que Jesus não conhece tudo sobre a sua vida? Você acha que Jesus não sabe quem você é? Quando a Bíblia diz que Mateus 10:30, que até os cabelos da tua cabeça estão todos contados. O Salmo 147, Deus conta o número das estrelas, chama todas pelo seu nome. Você acha que Jesus não sabe o seu nome? Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe. Meu Deus. Aquele chamado, meu filho, você tem que amar. Aleluia. Pode levantar sua mão. Só sua mão. Aquele chamado de Jesus na tua vida para você subir aqui e pegar a palavra dele. Você acha que ficou parado, esquecido, perdido? É uma noite de renovo para o teu coração, para a tua alma. É a noite de você dizer: Jesus, eu quero, Pai, pregar a tua palavra. Bartimeu estava dizendo: eu estou livre dessa maldição, estou livre dessa capa, eu não quero mais nem ver essa capa na minha vida. Ele vai chegar perto de Jesus e Jesus vai perguntar para ele: o que você quer que eu te faça? O que você quer da tua vida? O que você precisa? Com quem que Jesus está dizendo: olha, eu estou aqui, eu vim para esta realidade, eu vim para te salvar, eu vim para te curar, eu vim para te batizar, eu vim para te levantar você para o céu. Eu vim aqui nessa noite, Jesus está aqui na Filadélfia essa noite para te ajudar, para te dar força, para que você caminhe a caminhada, para que você não pare, para que você se livre daquilo que estava te impedindo, você de ser um adorador, você de ser um servidor. Jesus está essa noite aqui. Aí nós chegamos no texto. Até aqui eu introduzi. Se eu fosse pregar, eu pregaria umas 2 horas mais ou menos. Mas eu quero concluir um pouco rápido. Aí Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Se Jesus perguntasse para mim, não sei. Se Jesus perguntasse para você, eu também não sei. Quem sabe algum de nós pediu uma casa. Mestre, eu quero uma casa. Eu quero um carro novo, um salário, uma faculdade, um curso superior. Mestre, eu quero, quem sabe, pediria tanta coisa, Valdori. Mas aí ele vai dizer: não, mestre, eu só preciso de uma coisa. Aleluia. Eu preciso de voltar a ler. Eu preciso de voltar a enxergar. Eu preciso voltar e ter a certeza e olhar para ti e saber que você é aquele que eu li há muitos anos atrás, que você viria para curar, salvar. E o profeta Isaías profetizou lá no livro dizendo que o Senhor seria maravilhoso, o Senhor seria conselheiro, o Senhor seria um Deus forte, o Senhor seria o Pai da eternidade, o Senhor seria maravilhoso. Eu preciso recuperar a minha vista, eu preciso recuperar a minha visão, eu preciso recuperar o meu ministério, eu preciso recuperar aquilo que tiraram de mim, que eu não tinha culpa, mas eu preciso de recuperar, eu preciso voltar. Aleluia, Jesus. Eu preciso voltar. Mestre, eu preciso voltar. Tudo que eu preciso
é voltar. Eita, olha aí, papai. Porque se eu voltar, eu vou continuar. Você consegue entender isso? Se eu voltar, eu continuo. Agora, se eu não voltar, eu não continuo. Olha aí. Se eu não voltar, eu não tenho condições de prosseguir. Se eu não voltar, se eu não recuperar, eu não serei um adorador. Meu Deus. Jesus estava dizendo, pois mestre, se eu não recuperar, eu não consigo ser chamado para servir. Eu não consigo servir. Eu posso ser um religioso, mas não serei um que vai te servir. Eu preciso recuperar. Eu preciso voltar. Eu entendo que essa conversa com Jesus aqui foi um tempo tão prolongado. Eu conjecturo quando eu estudo esse texto, ele dizendo para Jesus, mestre, eu preciso voltar a ler como eu lia antes. Mestre, eu preciso voltar a te adorar como eu te adorava antes. Mestre, eu preciso voltar a ser fiel nas minhas finanças como eu era fiel antes. Eu preciso voltar a acreditar no Senhor como eu acreditava antes. Mestre, eu estou aqui, não quero ser religioso, não quero servir religião, eu quero servir ao Senhor. A minha visão não dá para quem está à direita, nem à esquerda, nem retaguarda. A minha visão ela é única no Senhor. Eu preciso olhar para o Senhor. O Senhor é o meu alvo, o Senhor é a minha vida, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu e eu serei o teu adorador. Agora eu preciso voltar. Jesus olha para ele, e eu conjecturo dessa forma, que Jesus olha para ele com um olhar de misericórdia, olhando para ele, como ele olha para todos nós aqui, e Jesus vai dizer para ele, a tua fé te salvou, os teus gritos te salvou, a tua mensagem te salvou, o teu grito te salvou, o pulo que você deu de ânimo te salvou. Pode ir. Pode ir. Jesus não disse para ele, você agora venha e me segue. Jesus não falou isso no texto. Jesus disse, a tua fé te salvou, você pode ir. Mas ele toma uma decisão naquele dia, naquele momento, de voltar e recuperar aquilo que ele havia perdido. Aí ele olha para Jesus e o texto vai dizer que ele seguia Jesus caminho afora, servindo e adorando e glorificando, pregando, exaltando, fazendo a obra do Senhor Jesus. Aleluia. Coloca de pé a igreja do Senhor. Isso aqui é muito lindo, querido. Há uma noite que para nós seguir, para nós prosseguir, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar alguns passos, dar alguns passos atrás e refletir o que nós precisamos recuperar nesta noite. O que nós precisamos recuperar nesta noite, para que daí nós vamos prosseguir com a cabeça levantada, enxergando somente Jesus, enxergando somente o nosso Mestre. Você pode fechar teus olhos por um minuto, e o Espírito Santo manda eu parar aqui. Você pode em um minuto, com a tua lágrima, com o teu coração lagrimejando, você dizer, Senhor, eu preciso orar mais, eu preciso recuperar a minha oração. Mestre, eu preciso recuperar o tanto que eu jejuava e me consagrava, eu preciso recuperar. Mestre, eu preciso recuperar o ciclo de oração dos homens. Eu ia, não vou mais. Mestre, eu preciso recuperar o ciclo de oração das irmãs. Eu ia, não estou indo mais.
Mestre, eu preciso recuperar os jovens que eu ia, participava, não estou indo mais. Mestre, eu preciso recuperar o evangelismo. Eu saí evangelizando, não importa quem estava comigo, mas eu estava indo evangelizando. Eu preciso recuperar esse momento. Mestre, eu preciso recuperar dentro da minha casa os hinos de louvores que eu ouvia, hoje não estou ouvindo mais. Mestre, eu preciso recuperar aquelas mensagens que eu pregava na empresa, lá para que era só uma pessoa, lá dentro do banheiro, lá no estacionamento. Hoje eu não estou pregando mais, eu preciso recuperar. Eu preciso recuperar o abraço que eu dava no meu filho, na minha filha, hoje não dou mais. Eu preciso recuperar o abraço que eu dava na minha mãe, no meu pai, hoje eu não dou mais. Eu preciso recuperar aquele culto doméstico que eu fazia, hoje não faço mais. Eita Deus. Alguma coisa nós precisamos de recuperar. Quando nós recuperamos tudo aquilo que tentou cegar nós, tudo aquilo que tentou tirar de nós o alvo que era Jesus, tirando da Bíblia, passando para o lado espiritual, tudo aquilo que tentou cegar você. E eu te provo na Bíblia que Atos dos Apóstolos vai dizer que há um espírito imundo que tenta cegar o povo para que não enxergue a luz que está na nossa frente, que é o próprio Jesus Cristo. Tudo aquilo que tentou cegar você, de você enxergar Jesus, isto é somente Jesus, é noite de uma recuperação. É noite que o Mestre está aqui. Eu sei que aqui à frente é bastante apertadinho. Eu queria orar por você onde você estava, mas o Espírito Santo quer uma lágrima tua, um pensamento teu aqui à frente. Mesmo no corredor, mesmo aqui do ladinho, você vem à frente dizendo: Pai, é uma noite que eu quero recuperar. E aí eu não sei o que você precisa recuperar. Meu Deus, mas alguma coisa você precisa recuperar. Alabar-se ou decanta. Pode vir aqui na frente. Isso, Valdir, dá um espacinho ali. São muita gente, são muitos irmãos, irmãs aqui. De uma noite de uma grande recuperação. meu Deus. Pode vir, pode se acomodando, pode ir mais aqui à frente um pouco. Isso, pode vir mais aqui à frente. Aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, pode vir, pode chegar aqui à frente. Meu Deus, aleluia. Oh, meu Deus. Feche teus olhos. Começa a dizer para Jesus o que você precisa recuperar nesta noite. O que você precisa voltar. Aí depois que você volta, você vai prosseguir. Meu Deus. Aleluia. Pode solar o hino baixinho ali de adoração ao Senhor. Os obreiros, comecem a orar aqui. Vamos começar a adorar o nome. Olha aqui para mim. Tem um pouco. Tem um povo que está clamando a Deus. Algo do céu. Deus está contando com você. Você tem um chamado para ministrar a palavra de Deus. Deus manda dizer para você, diga ele para ele se preparar. Preparar é você estudar a Bíblia, para você ter conhecimento e não passar informação errada. Porque tem pessoas pedindo: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua palavra. E Deus conta com você. Chamará,
chamar algum dos obreiros, ajuda nós também a orar aqui. Com Jean, lá também. Vamos levantar esse clamor. Que está muitas lágrimas são respostas, lembrada aqui, aleluia. Há uma glória do céu, há um poder do céu, há uma manifestação do Espírito Santo de Deus, aleluia. E ai, de canto, lavaço, e ai, de lavaço, aleluia, louvado. Santo de Deus, Pai, nós te adoramos, te glorificamos. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Eu quero encerrar essa mensagem aqui. Só um minutinho aqui, os meninos. Só um minutinho aqui, meu filho. Eu quero encerrar essa mensagem, você ajudando eu a terminar ela. Você vai fazer parte desta pregação. Você vai abraçar alguém. As irmãs com irmãs, claro, os irmãos com irmãos. Você é a tua esposa, abraça a tua esposa. E você, nesse abraço de alegria, de paz, de amor, você vai dizer: eu recuperei o que se havia perdido. Abraça, pode falar.